Meus amores, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 29. Hoje vocês farão atividade avaliativa de matemática. Como sempre, falo que eu tenho certeza que todos se sairão bem, tá bom? Então, hoje nós vamos revisar sistema de numeração decimal, que é unidade, dezena, centena e milhar. O quadro valor de lugar eu coloquei aqui. Vamos decompor o número 185 e depois vamos compor outro número, escrever por extenso, as ordens e classe, armar e efetuar, tá bom? Vamos relembrar tudo aquilo que nós fizemos nesse primeiro bimestre. Foi bastante atividade com todas esses conteúdos aqui que nós demos. Vamos lá na página 6, está o sistema de numeração decimal. Aqui é o quadro valor de lugar, onde você vai decompor os números em cada quadradinho, na casa das unidades, na casa das dezenas, na casa das centenas e na casa do milhar. Vamos para o primeiro número, que é 2.573. Esse número aqui pertence à casa do milhar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar sempre colocando pela casa das unidades, que vocês não vão errar. Nunca comece pela casa do milhar ou pela casa da centena. Sempre comece pela casa da unidade, porque as casas que sobrar, fica vazia. Vamos aqui. 2.573. O 3 pertence à casa das unidades, o 7 à casa das dezenas, e o 5 à casa das centenas, e o 2 na casa do milhar. Ocupou todas as casinhas. 2.573, ok. Vamos para o segundo número, que pertence à casa das centenas, 921. O 1 na casa das unidades, o 2 na casa das dezenas e o 9 a casa das centenas. A casa do milhar ficou vazia porque ele pertence à casa das centenas. Então, eu comecei pela casa das unidades. Então, não tem como errar. Vai ficar vazia porque ele pertence à casa das centenas. Número 34 pertence à casa das dezenas. Vamos lá. O 4 é a unidade. O 3 é a dezena. A casa das centenas ficou vazia. A casa do milhar ficou vazia. Porque o número 34 é casa das... pertence às dezenas. E o número 8, casa das unidades. Ok? Vocês viram que as casas ficaram vazias. É só prestar atenção. Se vocês começarem sempre pela unidade, vocês não vão cometer erros. Vamos aqui decompor o número. Decomponha, que está lá na página 17. Então, o número 185, o 1, centena, o 8, dezenas e o 5, unidade. Ou você pode também decompor da segunda forma aqui que eu coloquei. O 100 é 185, o 100. O 8 é o 80 e o 5 é a casa das unidades. Decompor de duas formas, escrevendo ou colocando em algarismo, ok? E aqui eu componha, o número está decomposto, 8 dezenas e 2 unidades. O número é 82. Você vai montar o número. Aqui ele está decomposto e aqui ele foi composto, ok? 8 dezenas e 2 unidades. Que número é? Número 82. E aqui escrever por extenso. Você vai pegar o algarismo e você vai escrever o nome do algarismo. Aqui eu botei o algarismo 28, o número 28 e escrevi por extenso 28, ok? É só prestar atenção. Aqui é a ordem, onde tem aluno que se enrola para fazer isso.
Mas é fácil, é só prestar atenção. A ordem é você dizer que ordem ele está. Por exemplo, aqui, o 493. Não é para você decompor unidade, dezena e centena, não. É para você dizer que ordem que ele pertence. Sempre começando pela casa das unidades. É só vocês prestarem atenção. Começar pelo seu lado direito. Primeira ordem. Vou até botar aqui para vocês perceberem. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Aí eu coloquei aqui do lado a setinha. O número 1, ele é a primeira ordem. A ordem que ele está. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Aí eu coloquei ele aqui, 493. Casa das unidades, casa da dezena e casa da centena. Então, a primeira ordem é a casa das unidades. A segunda ordem é a casa das dezenas. E a terceira ordem é a casa das centenas. Se tivesse o 1000 aqui, seria a quarta ordem. Por exemplo, esse número aqui, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeira ordem, segunda ordem e primeira ordem. É só vocês prestarem atenção, sempre começando pela casa das unidades. Quando fala em ordem, você vai dizer se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. E sempre começando pela casa das unidades. E aqui, arme, efetue e coloque os termos. Página 60 e 61. Aqui, a continha, como eu já falei, está em sentença, deitada na parte horizontal. O que você vai fazer? Armar, colocar número embaixo de número e efetuar. E colocar os termos. Vamos aqui. 943 mais 28. Agora eu vou armar. Armei aqui, ó. Primeira parcela, segunda parcela. Vocês estão vendo aqui, 943, 943, a primeira parcela. 28 e 28. Vocês viram que eu coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e a centena só tem no número da primeira parcela, na segunda não tem, então a casa fica vazia. Vamos efetuar. O 3 mais 8, 11, coloquei o número 1 e subi a dezena em cima da casa das dezenas. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 9 não tem nada para efetuar. Abaixei o número. E coloquei o nome dos termos. Da adição, os termos é parcela, parcela e o resultado é soma ou total. Arme e efetue. Armei, efetuei. Fiz a soma deles. E coloquei o nome dos termos. Não tem como errar. E aqui a subtração. Letra B, 873 menos 782. 780, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Vamos agora efetuar. O 3 pode subtrair o 2, né? 3 menos 2, 1. O 7 não pode subtrair o 8, porque o 8 é maior do que o 7. Pedi emprestado ao 8. Tirei 1, o 8 ficou valendo de 7 e veio para aqui. Ficou 17 menos 8, que é 9. Porque 9 mais 8 é 17. Então, 17 menos 8, 9. 7 menos 7, porque agora é 7, menos 7, 0. Os termos da subtração é minuendo, o segundo é subtraindo e o resultado é resto ou diferença. Ih, até esqueci aqui da cedilha, tá? Diferença. Bem,
Todas essas atividades vocês já fizeram. Só dê uma olhada, pratiquem antes de fazer a provinha. Os que são remoto, boa sorte. Peguem o livro, estudem. Os que são presencial, estudem para que vocês possam tirar uma ótima nota. Um beijo, boa sorte para vocês.